partir de hoje, e surgem aquelas dúvidas, né, sobre tributação. O que de fato isso impacta na vida das pessoas, como analisar, o que a inflação, por exemplo, muda no dia a dia, na prática, na vida diária das pessoas. Bom, para falar sobre esse assunto, estamos aqui ao vivo no Conexão News com Gabriel Valverde, que é contador e pesquisador de tributos. Gabriel, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito boa tarde, Matheus, tudo bem? Como vamos? É um prazer estar falando contigo e para todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer é nosso também. Gabriel, vamos falar então sobre tributação, sobre essa questão dos impostos. O que isso muda na vida diária das pessoas? Até porque o imposto está em tudo, né? Praticamente que a gente compra no mercado, que a gente faz uma compra. O que isso impacta diretamente na vida das pessoas? Como que a gente pode ter um pouquinho mais atenção para entender sobre esse assunto? Bom, é sempre importante a gente estar atento às diretrizes tributárias, porque elas implicam principalmente no custo das coisas que a gente adquire, seja na prestação de serviço, na aquisição de um produto, no investimento que a gente vai fazer na nossa casa ou mesmo na nossa empresa, enfim, na organização onde a gente faz parte. Então, a gente sempre tem que estar atento a esses aspectos tributários, porque eles vão ter muita relevância no custo final das coisas, né? E principalmente também olhando pela outra via, o aspecto tributário é muito importante porque ele está presente diretamente na prestação de serviços entregues aí pelo governo, na saúde, na educação, na segurança pública, né? Esse dinheiro que a gente paga a título de imposto, ele é revertido em serviço público para a população através do Estado e também de todos os serviços que o Estado presta para nós todos os dias. Com certeza. E são diversos tributos, diversos impostos, né? Municipal, estadual, federal, tem uma série a validade quase que infinita de tipos de impostos diferentes. Exatamente, a gente aí tem a nossa matriz tributária separada pelos três principais entes da federação, governo federal, governo estadual e governo municipal, cada um tendo um imposto sobre sua responsabilidade, ou mais de um imposto sobre sua responsabilidade, com características específicas, alíquotas específicas, tipos de serviço e produtos específicos onde a gente tem incidência. Por isso que a nossa matriz tributária ela é tão complexa e acaba sendo um desafio até para a gente explicar para pessoas que não são do nosso país, né? Aqui eu acabo lidando com bastante clientes que não são brasileiros e explicar como é que funciona essa nossa matriz tributária é sempre um desafio. Esse ponto que você cita é até interessante, Gabriel, você citando com pessoas de fora, há uma diferença muito grande entre o que a gente vê aqui no Brasil para lá fora com relação à tributação? Sim, a diferença é significativa, né? Hoje a gente vê que o Brasil trabalha com uma matriz tributária muito diferenciada porque ela é muito segmentada, né? A gente tem impostos aí a nível nacional que incidem somente sobre produtos industrializados, como o IPI. A gente tem impostos a nível municipal que incidem só sobre a prestação de serviços e tem impostos a níveis estaduais aí que incidem somente sobre a circulação de mercadorias, entre outros serviços específicos, como de telecomunicação, que é o ICMS, né? Por isso que é difícil a gente explicar para um estrangeiro como é que funciona essa nossa dinâmica tributária, porque ela tem essas especificidades, ela tem essa segmentação muito característica do Brasil, que é diferente de como é praticado em outros países do mundo. Por isso que é bem complexo e sempre desafiador estar explicando como é que funciona toda essa nossa dinâmica tributária. Com certeza. Gabriel, tem algum produto, algum serviço que é livre de tributos? Tem algo assim existente? Sim, aqui na nossa legislação brasileira a gente tem alguns tributos que não são aplicados, né? A gente tem a questão da imunidade ou da isenção, né? Alguns estados, por exemplo, realizam isenção sobre a circulação de algumas determinadas mercadorias que não têm similares nacionais, e também aqui no Brasil a gente tem a questão da imunidade, né? Por exemplo, na venda de livros. Livros não sofrem a incidência de nenhum tributo, por exemplo, né? Então a gente sempre tem esses aspectos. A prática religiosa também ela não é tributada, né? Ou seja, nenhum templo religioso de qualquer natureza recebe algum tipo de tributação. Então a gente tem essas especificidades, sim. Claro, a grande maioria da circulação dos produtos e dos serviços a nível nacional é tributada, sofre algum tipo de tributação e tem alguma legislação vinculada. É importante a gente ter esse entendimento. Porém, algumas pequenas especificidades aí não sofrem o impacto tributário. Claro, estamos aqui com o Gabriel Valverde, que é contador, pesquisador de tributos. A gente falou bastante de pessoas físicas, mas também para falar de pessoa jurídica, né? Pessoa que tem uma empresa, ou quem sabe está pensando em abrir uma empresa, virar microempreendedor individual, MEI. É um assunto também que essas pessoas têm que ficar atentas, têm que procurar entender para saber direitinho como está lidando.
Exatamente, a gente sempre tem que contar com a ajuda de um profissional qualificado e recomendo muitos contadores para quem está procurando regulamentar, formalizar a sua atividade, porque o aspecto tributário brasileiro, a legislação é muito robusta, né? Ela não é de fácil leitura, ela não é de fácil compreensão, ela tem detalhes e minúcias que a gente vai precisar muito da atuação de um profissional qualificado para estar regulamentando a sua atividade e não estar tendo dores de cabeça com multas, com falta de entrega de declaração ou quaisquer outro tipos de deficiências do cumprimento da legislação nacional, né? Então é sempre importante estar buscando o serviço de um profissional qualificado nesse sentido. 10 para as 4 agora, Gabriel, até pensando em época de imposto de renda, por exemplo, nesse sentido, o trabalho de um contador, por exemplo, é quase que fundamental, né, para a pessoa não passar por... Exatamente, agora a gente começa a temporada de entrega do imposto de renda de pessoa física, né? É importante a gente sempre estar se preparando, separando todos os documentos, o pessoal aí que teve venda de veículo, venda de imóvel, está separando esses documentos para que a gente possa fazer a apuração devida dos impostos, o pessoal que alugou os seus imóveis também, pessoas que têm diferentes fontes de renda que no somatório podem ultrapassar o piso mínimo ali para a declaração do imposto de renda, então sempre está buscando a ajuda de um contador. Tá? A distribuição de lucros de pessoa jurídica também muito importante. Então, pessoal, se preparem, se precavenham para não ter nenhuma dor de cabeça com ele. Busque um profissional de contabilidade qualificado e tenho certeza que com isso você não vai ter dor de cabeça com a receita em nenhum sentido. Muito bem, 3h51, Gabriel Valverde, contador e pesquisador de tributos. Obrigado pelas explicações. Para quem não entende tanto, assim como eu, né? Não vou aqui vir falar que eu entendo, que eu não entendo muita coisa, mas é sempre importante ter esses esclarecimentos e aprender sobre o assunto, que é importante, né? Especialmente se tratando de Brasil. Obrigado, boa tarde, bom trabalho para você por aí. Muito obrigado, Matheus. Boa tarde para você e todos os ouvintes da Jovem Pan. Até mais. Até mais. Gabriel Valverde ao vivo conosco aqui no Conexão News. 3h52, vamos seguir falando de tempo.